Uma jovem da cidade apaixonou-se pelo estudante universitário reservado que patrocinava. Na festa de noivado, ela abandonou-me e fugiu com ele. Para salvar as aparências de ambas as famílias, forcei um sorriso e limpei a confusão sozinha. Mas depois, caíram na pobreza, e o estudante adoeceu gravemente e morreu. A jovem correu para mim e esfaqueou-me no peito. Se não tivesse sido tão persistente, como é que eu não teria dinheiro para o seu tratamento médico? Deve-lhe a vida. Quando voltei a abrir os olhos, a jovem apareceu na festa de noivado, segurando a mão do estudante reservado. Desta vez, caminhei até à mulher vestida de Vison do distrito C sentada na plateia e peguei-lhe na mão. Vamos ficar noivos hoje, porque estás aqui sentado. 1. Na festa de noivado, a minha noiva, Sofia, estava atrasada. Estava sozinha, mantendo um sorriso educado e a combinar com os amigos, familiares e imprensa presentes. Finalmente, Sofia apareceu de braço dado com Lucas, o estudante universitário que a padrinhava. Os dois, vestidos com casacos de cachemira branca a condizer, chegaram de mãos dadas, parecendo uma combinação perfeita. Os convidados fervilhavam de discussão, enquanto aqueles que tinham ouvido falar do incidente me olhavam sem jeito. Uma amiga avançou e tentou afastá-la. Sofia, a tua festa de noivado, tu, a heroína, porque é que só estás aqui agora? Sofia empurrou-a, com voz alta e resoluta, não vou ficar noiva do Mateus. Estou aqui para contar a toda a gente que vou casar com o Lucas. Toda a sala caiu na gargalhada e todos os olhares se viraram para mim. Os vários olhares ambíguos eram como flechas afiadas, e sozinho em palco, senti como se 1000 flechas me tivessem trespassado o coração. Eu e a Sofia conhecemos-nos desde a infância e ficámos noivas há 4 anos. Ela sempre me foi indiferente. Imaginei que, como filha da cidade A, é normal que seja um pouco arrogante e reservada, e não me ressenti disso. Para um casamento entre famílias aristocráticas, poder tratar-se com respeito é uma bênção, como poderia eu esperar afeição mútua. Sei um pouco sobre ela e sobre o Lucas. Lucas era um estudante universitário que ela apadrinhou e, após ter licenciado na pós-graduação, ingressou na farmácia Silva Farmacêutica como investigador. Eu sabia que a Sofia nutria sentimentos especiais pelo Lucas, mas nunca imaginei que ela desconsiderasse as duas famílias por ele. Os seus amigos rapidamente tentaram convencê-la. Sofia, para de brincar. Hoje é o teu compromisso oficial com o Mateus. Sofia, não há problema em ser discreta em relação a algumas coisas, mas não pode levá-las a sério. Pois, pede desculpa ao Mateus agora. Foi só uma brincadeira. Ele não te vai culpar. Todos tentaram dar uma saída à Sofia, mas esta recusou-se a ceder. Não estou a brincar, estou a falar a sério. Não vou casar com mais ninguém além do Lucas. Mateus, a minha atitude em relação a ti não tem sido óbvia nos últimos anos. Não gosto de ti. Ages com bondade e generosidade à frente dos outros, mas, nós bastidores, deixas que a tua família me pressione para ficar noiva. Desiste. Não vou ficar noiva de ti. Ouvi-a atirar água suja para cima de mim e ri de raiva. Sofia, nunca pressionei ninguém para ficar noivo. O suposto noivado foi apenas um acordo verbal entre os nossos pais. Já que hoje estão todos aqui, quero esclarecer que eu e a Sofia não temos qualquer relação. Não interferimos no casamento. Todos os presentes ficaram perplexos. Por detrás dos casamentos entre famílias aristocráticas existe uma complexa teia de interesses. Ninguém esperava que eu desconsiderasse o bem maior e fizesse uma declaração tão decisiva, eliminando ali mesmo todas as minhas opções. Na minha vida passada, queria pensar no bem maior, por isso, depois de Sofia e Lucas terem fugido, arranjei um pretexto para encobrir o noivado e obriguei-me a participar na cerimónia de noivado. Após o noivado, Sofia e Lucas desapareceram sem deixar rastro. Não insisti no assunto, na esperança de encontrar a oportunidade certa para romper o noivado. O resultado. A família de Sofia cortou o seu apoio financeiro e Lucas adoeceu gravemente e morreu. Ela culpou-me por tudo e matou-me com uma faca. Desta vez, preciso de romper completamente todos os laços com ela e não ter mais nada a ver com ela. 2. A Sofia respirou de alívio ao ouvir o que eu disse. Ainda bem que descobriste. O amor forçado não é doce. Eu sei que gostas de mim, mas o amor não pode ser forçado. Eu sorri. Deixe-me esclarecer novamente, nunca gostei de si. Menina Sofia, por favor, respeite-se e pare de espalhar boatos. Sofia estava prestes a falar zangada quando Lucas tossiu de repente. A sua figura magra curvou-se ligeiramente, o punho pressionado contra os lábios, e tossiu educadamente algumas vezes. Um rubor tomou conta do seu rosto claro e os seus olhos ficaram vermelhos. Sofia rapidamente o ajudou, perguntando, angustiada, Lucas, estás bem? Lucas afagou-lhe a mão, um toque suave percorrendo o seu rosto frio. Estou bem. Não falo do Sr. Mateus desta maneira. Virando-se para mim, disse-me gentilmente, o Sr. Mateus, a Sofia e eu somos apenas amigos. Ela é a minha confidente. Não vou interferir no seu noivado. Não me interpretem mal, ou que me danem se saltar para o Rio Amarelo. Mencionou o noivado apenas para lembrar a Sofia que o foco hoje era terminar o noivado, e não quem gostava de quem.
ele também queria distanciar-se do relacionamento atual. Quaisquer desenvolvimentos futuros seriam depois do término, para que não fosse considerado imoral. É hilariante. Quando os homens se embebedam, as mulheres não têm nada para fazer. Eu estava prestes a falar quando uma voz feminina da plateia, de repente, ironizou: Sr. Lucas, se o senhor saltar para o Rio Amarelo, toda a China poderá beber Shalongjing. Olhei na direção da voz. Uma mulher alta, envolta em pele de vison, observava de braços cruzados. Era Isabela, uma rapariga do distrito C que só tinha aparecido nos círculos abastados da cidade B no ano anterior. Ouvi dizer que ela vinha de uma família de novos ricos e não era bem recebida nem na cidade B nem na cidade A. Só a tinha encontrado algumas vezes. Mas esta rapariga, com quem eu não tinha qualquer ligação, chorou amargamente no meu túmulo numa vida passada. Para levar Sofia à justiça, chegou a gastar toda a sua riqueza e entrou em guerra contra toda a família Sofia. Olhei para a Isabela ao longe e, de repente, senti uma sensação de paz. Desta vez, tudo ainda era possível. Aproximei-me da Isabela. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de surpresa. Peguei na sua mão. Porque está aqui sentada no dia do seu noivado. Ficou atordoada, pensando que tinha ouvido mal. O que disse? Ajoelhei-me sobre um joelho. Isabela, casa comigo. Casa comigo e nunca te vais arrepender. Certo. Encarou-me com um olhar ardente, como se estivesse a julgar algo. Encarei-a sem pestanejar. Finalmente, ela assentiu. Certo, vamos casar. Se não te arrependeres, eu também não me vou arrepender. Puxei-a para o palco e ela disse: espera um minuto. Depois, atirou o casaco de vison para o assento, revelando um vestido vermelho-rosa vibrante por baixo. Ela reparou no meu olhar surpreendido e disse, um tanto presunçosa: que tal isto? Pode ser um noivado. Eu assenti repetidamente. Claro, claro. Até eu podia usar nos Oscars. 3. Após a festa de noivado, eu e Isabela combinámos encontrar-nos com os meus pais no dia seguinte. Nessa noite, regressei a casa e encontrei o meu avô, os meus pais e a minha irmã, todos sentados na sala, à espera de me interrogar. Mateus, o que se passa? Por que é que a Sofia usou esta tática? E esta Isabela? Mateus, vais mesmo casar com esta rapariga? Irmão, eu não quero uma nova rica como a minha cunhada. Precisei de muitas explicações para eles perceberem que eu estava determinado a casar com a Isabela. Como é que eu podia casar com a Sofia depois do que ela fez? E a Isabela é muito boa. Estou a falar a sério, não estou só zangada. Apesar da minha posição firme, continuavam relutantes. Fiz um ultimato: só quero a Isabela na minha vida. Se não concordar, nunca terá netos. No dia seguinte, a Isabela chegou. Encontrei-a à porta e ela começou a descarregar as mercadorias do carro. Caixas, sacos, cestos, alguidares. Havia até alguns feijões de cauda longa. Ela pegou num e ergueu na minha direção. Este é um delicioso guisado de cogumelos. Trouxe também alguns cogumelos avelã. Foram precisas mais de 10 idas e vindas para terminar de descarregar. A sala de estar estava completamente cheia deles, e a minha família ficou atônita. A minha irmã revirou os olhos. É um presente de reunião ou de ano novo? Isabela tirou da mala uma caixa de joias. Irmã, isto é um presente de reunião. Os olhos da minha irmã brilharam ao ver o colar de diamantes, pelo que tossiu e contraiu o rosto. Então está a tentar subornar-me. Isabela, confiante, pegou noutro envelope e entregou-o. A minha irmã zombou e abriu-o. Um envelope vermelho. O que é que tem de tão especial? Oga. É o meu irmão. Fiquei atordoada. Era eu. Toda a minha família se inclinou, curiosa, para dar uma vista de olhos. Acabou por ser uma bela foto de um astro masculino popular, com o nome da minha irmã assinado atrás. A minha irmã apertou a fotografia contra o peito e gritou: ah! Este é o meu nome escrito pelo meu próprio irmão. A Isabela sorriu e disse: irmã, ele é o meu vizinho de casa. Vou levar-te a brincar com ele um dia. A minha irmã encarou-me: o que quer dizer com a irmã? Não é minha irmã. Cunhada. É a minha querida cunhada. Sentámo-nos e tivemos uma conversa constrangedora. Estava preocupada que a Isabela se sentisse desconfortável, por isso continuei a falar com ela. Depois, houve uma chamada de emergência no trabalho e subi para atender. Estive acordada quase meia hora. Depois de desligar, desci as escadas a correr, apenas para ouvir risos e conversas. Isabela contava vividamente uma história engraçada sobre a sua prova de condução. Estava tão nervosa quando saí do carro que me esqueci de colocar o cinto de segurança. Tentei levantar-me, mas não consegui. Tentei novamente, mas mesmo assim não consegui. O instrutor perguntou-me: o quê? Vais carregar o carro? Estava tão ansiosa que pisei o travão e o acelerador ao mesmo tempo. O instrutor disse então: ei, miúda, vais tirar um print do carro.
A família inteira estava a rir. Eu estava nas escadas, sorrindo para a Isabela. Como que por telepatia, ela virou a cabeça. Os nossos olhares cruzaram-se e ela lançou-me um sorriso presunçoso de pronto. 4. Falámos sobre o casamento, marcado para 2 meses depois. Isabela disse que queria tirar primeiro a certidão de casamento e que não tinha outras exigências. Perguntei-lhe por que estava com tanta pressa. Ela inclinou-se para perto do meu ouvido e sussurrou: há muito tempo que desejo o teu corpo. Ri até as lágrimas me saírem dos olhos, e ela deu-me um murro furioso. Não me está a desejar. Estou a desejar-te. Estou com tanta vontade que estou quase a chorar. Isto é horrível. Tire logo a carta de condução. Entre no carro com a sua. No dia em que entrei no carro, estava tão nervoso como ela quando fez o teste para tirar a carta de condução, e saí rapidamente. Fiquei envergonhado e nervoso, mas ela lançou-me um olhar reconfortante, acariciando-me o peito. Está tudo bem, está tudo bem. Provavelmente estás muito cansado. Vou alimentar-te mais tarde. Agarrei as suas mãos gemendo. Não estou cansada, eu sou muito nova. Os seus olhos se arregalaram. Como tu, um miúdo rico da cidade B. Na verdade, sempre me mantive limpa por causa da Sofia. Embora fosse um casamento arranjado, já nos conhecíamos desde a infância, e ela era conhecida pelo seu distanciamento. Queria que ela sentisse a minha sinceridade, que tivesse um pouco de carinho no nosso casamento para além do lucro. Para o resto da minha vida, espero conectar-me com a pessoa que está ao meu lado, e não apenas tratar-me-nos com respeito. Mas o meu instinto de sobrevivência obrigou-me a dar rapidamente a resposta correta: isto não estava à tua espera. Mateus, meu querido marido. O carro começou a andar novamente. Finalmente, Isabela, que não conseguira sair do carro, admitiu finalmente, entre lágrimas, que não precisava da sopa tónica. 5. O dote da Isabela começou a chegar em lotes na cidade B. Caixas de barras de ouro, sacos de dinheiro, pilhas de escrituras de propriedade, molhos de chaves de automóveis de luxo. Toda a família tinha todos os tipos de Vison, longos e curtos, o suficiente para os usar durante várias vidas. Curiosamente, perguntei-lhe por que é que as mulheres da região se gostavam de usar Vison. Ela disse que não era por ser valioso ou para exibir a sua riqueza. Quando uma mulher usava um Vison, os outros sabiam que a sua família, tanto os pais como o marido, a amavam e compravam Visons. Não se tratava de exibir o Vison, mas sim da sua confiança e do amor da sua família. Não esperava que esse fosse o objetivo. Depois de pensar um pouco, peguei na sua mão e disse: vamos comprar-te um Vison. O casamento da filha do homem rico da região C foi um acontecimento verdadeiramente espetacular. As pessoas da cidade B nunca tinham visto nada assim, e a notícia espalhou-se rapidamente. As pessoas da comunidade diziam que a família da Isabela era incrivelmente rica e que a Isabela estava a tentar salvar a minha reputação. A Sofia, ao ouvir isto, zombou, e a notícia chegou-me rapidamente. Um novo rico de uma pequena cidade. Será que comeram o suficiente para alguns dias e lavaram a lama dos pés? E, no entanto, estão a fingir que são ricos. Mateus, aquele idiota. Costumava ter bom gosto, mas agora tornou-se tão vulgar. Baseia-se realmente em más companhias. Meteste nesta enrascada só para te zangares comigo. Cedo ou tarde vais arrepender-te. Talvez para se redimirem, Sofia e Lucas ficaram publicamente noivos. Chegou mesmo a contratar contas de marketing para divulgar o escândalo online, retratando-o como uma pura história de amor entre uma jovem rica e um estudante pobre. Apesar da alarido em torno do noivado, nenhum familiar de Sofia apareceu. Era claro que a família tinha desistido dela. Era tão tola que não se apercebeu, acreditando que a raiva da família diminuiria com o tempo. Não compreendia que a família de Sofia tinha mais do que apenas ela. O que eles precisavam era de uma nora, talvez uma nora de uma família importante. Não de uma filha sem dinheiro que fugisse com um aluno pobre. Os seus amigos lamentavam a sua paixão. Ela acabou com a família por um rapaz pobre. Ouvi dizer que tem uma doença pulmonar. É cega. Teria escolhido Mateus de olhos fechados. Sófia, mais cedo ou mais tarde, ela vai arrepender-se. Até pode voltar para o Mateus. Eu temia que a Isabela ficasse zangada, mas ela não se importava. É natural que ela volte para si. A não ser que fique cega para o resto da vida. Mas mesmo que ela corte a cabeça, não adianta. Não lhe vais dar uma oportunidade. Perguntei-lhe com um sorriso: confias tanto em mim? Ela respondeu: pode confiar em mim assim. Perguntei quando é que ela se apaixonou por mim. Ela disse que foi amor à primeira vista. A razão pela qual fiquei na cidade B e não voltei, para além dos negócios, foi principalmente porque não suportava ir embora. Perguntou-me quando me apaixonei por ela. Abracei-a com força, num sonho. A minha vida passada foi como um sonho, não me lembro de qualquer ligação com ela. Mas estou muito grato por ter a oportunidade de voltar e casar com ela. Não consigo esquecer a rapariga que se sentou junto ao meu túmulo, chorando desoladamente. Nesta vida, nunca mais a deixarei chorar e sentir-se desolada. 6.
Um mês depois, Sofia apareceu sem ser convidada. Eu tinha-a bloqueado, então ela bloqueou-me na minha porta. Quando me viu e a Isabela a regressarem de mãos dadas, a conversar e a rir, pareceu incrédula. Mateus, estás mesmo a fim desta novata? Não acredito. Com o seu gosto, como pode sentir-se atraído por uma rapariga do campo como ela? Minha Sofia, seja golfe ou violoncelo, eu sou excepcional. Como é que ela se pode comparar a mim? Que engraçado. Eu costumava achar que ela era inteligente e bem educada, apesar do seu temperamento frio. Nunca imaginei que ela fosse tão naturalmente estúpida. Interrompi-a, Sofia, sabe? O golfe ou o violoncelo, para a menina Sofia, é a cereja no topo do bolo. Mas para si, agora, é. Fiz uma pausa e apertei a mão da Isabela. Querida, diz-lhe o que é. Isabela atirou-se em rodeios. É, uma merda com bordas douradas. 7. As famílias de Mateus e Sofia cancelaram o noivado, a família de Isabela casou a filha com luxo e Sofia e Lucas ostentavam diariamente o seu amor puro online. Esta fofoca persistiu e os rumores circularam pela cidade B. Todos os tipos de boatos surgiram. Corriam até rumores de que Isabela era uma rapariga com excesso de peso, com 82 quilos, da região C, envolta em pele de visão como uma marmota gigante, e que tinha conquistado o seu lugar na família de Mateus com dinheiro. Isabela não se importou. Estava tão furioso que não conseguia dormir, por isso decidi participar no reality show. Tinha de mostrar ao mundo quão maravilhosa a minha esposa era. O reality show era um programa de estilo de vida em que os casais viviam numa aldeia rural durante alguns dias. Tinham de providenciar a sua própria comida, roupa, abrigo e transporte, além de trabalhar na quinta e vender produtos no mercado. No primeiro dia na aldeia, a equipa de produção organizou um jogo. Os casais competiam no transporte de princesas. Cada vez que carregavam os filhos, podiam ir buscar um pouco de comida à cozinha. Aqueles que apanhassem menos passariam fome nesse dia. Isabela levantou logo a mão. Quem vai segurar quem no transporte de princesa? A funcionária ficou surpreendida. Qualquer coisa, é bom. Outro convidado brincou. Vocês os dois podem segurar o que quiserem, só não segurem o de ninguém. Os comentários foram todos. Tenho a sensação de que esta irmã tem uma hipótese. Ela é tão alta, provavelmente mais de 170 centímetros, que provavelmente conseguiria segurar o Mateus. O Mateus tem 186 centímetros, mesmo sendo magro, provavelmente pesa 60 quilogramas. Que mulher o conseguiria segurar? A competição começou. Peguei na Isabela ao colo e corri facilmente para o destino, pegando num saco de arroz. Na segunda corrida, coloquei-a no chão e trocámos olhares. Então, ela baixou-se, pegou-me ao colo com facilidade e correu rapidamente para o destino, pegando num grande pedaço de carne. Continuámos a fazê-lo, para a frente e para trás, e para espanto de todos, levámos a maior parte da comida. O ecrã encheu-se de uau. Os outros 3 casais resmungaram. Isabela, Mateus, vocês os dois vão abrir um restaurante. Nessa noite, Isabela inaugurou o restaurante C Regent Cuisine. Isabela assumiu o comando, dirigindo o trabalho de todos de forma ordenada, com uma clara divisão de tarefas. Levantei um objeto comprido, parecido com uma salsicha, mas da cor errada. O que é isto? Nunca vi antes. A Isabela disse-me, esta é uma morcela da região C. É tão deliciosa. Vou salteá-la com chucrute e dar-vos algo novo para experimentarem. Ela ferveu um pouco de água, dizendo que ia escaldar a morcela. Passado um bocado, fiquei curioso e quis ver se estava pronto. Levantei a tampa e cutuquei com um par de pauzinhos. Isabela olhou para cima, viu e gritou rapidamente, não cutuques. Tarde demais, já o tinha feito. Com uma baforada, um jato de sangue quente jorrou. Felizmente, reagi rapidamente e não caiu na minha cara, mas caiu na minha roupa. O realizador que estava a filmar a cena ficou encantado. Ótimo, ótimo, aqui está uma antevisão deste episódio. O Mateus e a Isabela estavam a cozinhar e o sangue espirrou bem ali. Depois do jantar, todos se reuniram no pátio para filmar. Conversamos, cantamos e mostramos os nossos talentos. A equipa de produção soube que eu tocava violoncelo, por isso marcaram uma apresentação especial para mim. Toquei a juiz. Um encontro contigo, uma vida de clareza. Que tenha o sorriso que deseja. Por favor, leve-me para o amanhã. Quando a música terminou, olhei para a Isabela. Ela estava sentada perto da fogueira, os seus olhos escuros e brilhantes fitavam-me atentamente. De repente, lembrei-me da menção da Sofia às suas habilidades com o violoncelo. O meu coração disparou. Oh, não. Eu estava em apuros. Nesse momento, um convidado perguntou-me, Mateus, que talentos procuras no teu parceiro? Respondi rapidamente, não, não. Para mim, não há diferença entre saber tocar piano e saber tocar algodão. Adorava ouvir alguém de quem gosto tocar algodão. Isabela sorriu, pegou numa flauta entre os instrumentos que estavam em cima da mesa e levou-a aos lábios. Os seus olhos baixaram ligeiramente, a sua expressão era nebulosa, e à luz da fogueira,
ela era tão bela como um sonho. A melodiosa música da flauta flutuava na brisa da noite. Era Sing Smoke Again, ver fumo novamente. O pôr do sol é poético, o crepúsculo pitoresco. Embora a poesia e a pintura sejam belas, só te tenho no meu coração. Quando terminou, senti-me insatisfeita. Ela inclinou a cabeça e sorriu. O que soa melhor, tocar algodão ou tocar flauta? A flauta. Tinha de ser a flauta. Quem gosta de tocar algodão pode tocar. Eu só quero ouvir a flauta. 8. A brincadeira do dia seguinte era apanhar o ganso. Não era uma brincadeira de telemóvel, mas sim um verdadeiro ganso. Grande. Ganso. Vivo. Claro. Foi assustador. Na minha vida, fui amada por todos e as flores desabrochavam por onde quer que passasse. O meu único inimigo mortal é o ganso. Fui perseguida uma vez quando era criança no campo. É um pesadelo até hoje. Talvez o ganso se tenha apercebido da minha timidez e só tenha provocado os fracos. O ganso esticou o seu longo pescoço, baixou o corpo e bateu as asas enquanto me perseguia. O meu pesadelo de infância ressurgiu. Entrei em pânico e corri, chamando a Isabela para me salvar. Isabela desceu como uma arma divina, agarrando o pescoço do ganso e rodando-o várias vezes. Atreves-te a intimidar o meu marido. Vou ensopar-te esta noite. Depois de o programa ir para o ar, eu não fiquei furiosa, mas a Isabela ficou. Há uma sondagem popular online, jovem mestre da cidade B ou senhora cara do distrito C, com quem queres casar? O comentário unânime abaixo, Isabela, casa comigo. O comentário mais votado, gosto do Mateus, mas escolho a Isabela. Porque a última que perseguiu o Mateus já está na lista. 9. Depois de filmar um programa, regressei a casa. A minha irmã rapidamente relatou as últimas fofocas da cidade B, cunhada, a Sofia foi expulsa de casa da Sofia. Veio a chorar e a pedir dinheiro, dizendo que não tinha dinheiro para a comida, mas foi expulsa pela segurança. O Lucas é uma criança doente, constantemente hospitalizada. Não conseguem pagar as contas médicas. O hospital expulsou, mas ele recusou-se a sair, alegando ser genro da Sofia. Os dois estão desempregados. Agora estão a fazer transmissões em direto, a vender coisas aleatórias. Cunhada, precisas de ter cuidado com ela. Dizem que está a arrepender-se da decisão e a pensar em voltar para o meu irmão. A Isabela ficou furiosa ao ouvir aquilo. Ela está só a pensar. Enquanto conversávamos, o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Era a Sofia, que tinha trocado de número. Do outro lado da linha, a sua voz ainda arrogante estava carregada de ansiedade. Mateus, olha só, no que te transformaste. A comer morcela e a apanhar gansos. Mas posso ajudar-te a mudar. Vamos encontrar-nos um dia destes e jogar golfe juntos. Estou a dizer-te, acaba com essa pretensiosa agora mesmo. Sou magnânima o suficiente para deixar passar. O noivado pode prosseguir, e as famílias Mateus e Sofia continuarão a ser conhecidas. Mas preciso de te avisar de antemão, depois de nos casarmos, não podes dificultar as coisas ao Lucas. Vou levá-lo para viver fora da cidade e não te vou causar problemas. Depressa, pede aos teus pais para discutirem o casamento com a minha família. Vamos tirar a certidão de casamento o mais rápido possível, ou tenho a certeza de que não me vou arrepender. Ela praticamente fez-me rir. Em criança, sempre lhe cedi porque era uma menina, mais nova do que eu, e as nossas famílias eram amigas próximas. Sempre a mimei e cuidei dela, e mesmo assim ela tratava-me como uma tartaruga num pote. Certeza. Eu estava realmente impressionado com ela. Mesmo agora, ainda conseguia agir como uma senhora. A sua confiança era incomparável. Perguntei-lhe, Sofia, quem te dá essa confiança? Não viste o programa? Eu e a minha mulher estamos bem, e estás a acabar comigo só por dizer isso. O que te dá esse direito? Ela falou com confiança, porque gosta de mim. Ao longo dos anos, tantas mulheres se aproximaram de si, e você rejeitou-as friamente. Não será porque sempre teve uma afeição especial por mim. Eu sei que não gostas de mais ninguém além de mim. Como é que podes realmente gostar daquele saloio? Quem, depois de cheirar rosas, se apaixonaria por erva? Não me tente enganar com o programa. Os reality shows têm guião. Está a dar-se todo este trabalho só para me provocar, não é? Então digo-te, não exageres. Tem cuidado. Não faças alarido. Nunca te vais comparar ao Lucas. Apenas te contente com o facto de eu te ter dado um nome. Isso irritou a Isabela. Isabela pegou no telefone e ladrou. Bloqueei-te e ainda ligaste de outro número. Estás a dizer tanta asneira com a boca. Quem é que deu um pum que te partiu a boca? Ainda me estás a dar um nome. Quem se importa? Onde está o teu cérebro? Lavaste o cabelo com muita força, arranhaste o cérebro e usaste-o como shampoo. Quem quer competir com aquele homem selvagem da sua família? Ele é magro como um fantasma, até podia derrubar uma mosca com um bater de asas.
Vocês os dois deviam prendê-lo e não deixá-lo sair, arruinando a cidade, ok? A Sofia estava furiosa e incoerente. Não era páreo para Isabela numa discussão. 10. Mesmo depois de desligar, Isabela continuou furiosa. Dei-lhe um raspanete, não foi? Marido, diz-me só se vais intervir ou não. Podes tolerar, mas eu não. Eu sabia o que ela queria dizer. O divórcio da Sofia foi um grande alvoroço, mas eu não fiz nada. Não quero que as coisas fiquem muito tensas entre as famílias Mateus e Sofia. Afinal, sempre tiveram uma sociedade comercial, e isso não se vai resolver tão cedo. Também não quero agravar o conflito para incluir a família da Isabela e a própria Isabela. A família da Isabela começou a envolver-se em negócios na cidade B e na cidade A no ano passado, e a própria Isabela conseguiu finalmente entrar nestes círculos. Não quero que ela se meta em problemas. A Isabela não diz, mas está infeliz por dentro. Questiona-se se me estou a agarrar à nossa antiga amizade e não suporto magoar a Sofia. Na verdade, estava à espera para ver como a família da Sofia reagiria a ela, esperando a oportunidade certa. Beijei a bochecha da Isabela. Não fiques zangada, querida. Não precisas de te esforçar muito. Apenas segue as minhas instruções. O rosto de Isabela contraiu-se, carrancudo. Está mesmo disposta a fazer isso? Claro que estou. Pode repreender-me, mas repreender não a vai estragar. E ervas daninhas? Cordyceps, Ganoderma lucidum, ginseng, são todas ervas daninhas. Como é que ela se pode comparar a qualquer uma delas? Arg. 11. O meu método é simples, atraí-la para uma armadilha. Dê-lhe uma oportunidade de ganhar dinheiro e deixa-a cair na armadilha. A Sofia falava com confiança, mas, na realidade, a vida era difícil e há muito que estava ansiosa. Ouvi dizer que ela tinha pedido dinheiro emprestado a todos os seus amigos e conhecidos do círculo social. Embora algumas pessoas pensassem que, por ser a filha mais velha da família de Sofia e ter laços de sangue, poderia regressar à família de Sofia no futuro, e ainda a considerassem um pequeno favor. Mas os seus constantes pedidos de dinheiro fizeram com que quase todos os seus amigos e conhecidos a bloqueassem. Sofia estava habituada a uma vida de luxo, e Lucas tinha problemas de saúde e era rico. Ela era bastante inteligente. Tendo anteriormente atraído seguidores com a sua história de amor puro, começou a aproveitar esse tráfego para vender produtos através de transmissões em direto. Os dois não tinham qualquer ligação ou experiência, por isso venderam vários artigos aleatórios e, após alguns lucros rápidos, as vendas estagnaram. Nesse momento, um fabricante de cosméticos abordou-a, oferecendo-se para ser o seu parceiro na venda de cosméticos. Fabricaram uma patente de investigação e desenvolvimento e atribuíram-na a Lucas, retratando-o como um investigador altamente qualificado. Lucas, vestindo uma bata branca e óculos de aros dourados, segurava garrafas e frascos no laboratório, projetando a imagem do cientista mais cool. Sabe uma coisa? Foi bastante convincente, conquistando um número significativo de seguidores e vendendo mais de 2 milhões de yuans na sua primeira transmissão em direto. E todos os novos produtos foram pré-vendidos. Depois de muito esforço, tiveram de esperar pelo estoque. Infelizmente, antes mesmo de os clientes puderem esperar pela chegada dos produtos, depararam-se com um desastre. O certificado de patente de investigação e desenvolvimento para o cuidado da pele exibido durante a transmissão em direto foi exposto pelos internautas como falsificado. Lucas era simplesmente um desempregado sem emprego, e o suposto instituto de sondagens era uma completa ficção. Os cosméticos foram revelados como sendo produtos de 3 marcas, nem sequer registados. Sofia foi levada às autoridades judiciais por falsificação de certificados de patentes nacionais e publicidade enganosa. Isabela preparou um banquete alegremente. O meu marido é incrível. Eu gabei-me de algumas dentadas de carne de porco agridoce. Estamos apenas a começar, continuem à espera. Sofia entrou para cooperar com a investigação, enquanto Lucas estava no exterior, frenético como uma mosca sem cabeça. Nesse momento, um mestre ofereceu-lhe conselhos. Lucas começou a transmitir em direto as suas queixas contra a família de Sofia. Utilizou um guião que tinha preparado, retratando-se a si e a Sofia como um casal de amantes desafortunados, incriminados e oprimidos pela família de Sofia. Somos solteiros, então por que não podemos estar juntos? É errado procurarmos o amor verdadeiro. Nascido numa família abastada, está destinado a um casamento de conveniência. Onde estão os direitos humanos de Sofia? As famílias ditas ricas não passam de um poço de fogo onde te devoram sem deixar nenhum osso. Estudei muito durante mais de uma década para chegar aqui, com um estalar de dedos, a família da Sofia reduziu-me a um vagabundo desempregado, sem esperança de se reerguer. Qual é o sentido de tentar? Atravessar a barreira da classe nunca vai acontecer. Ninguém de uma família pobre se pode tornar uma pessoa de sucesso. O capitalismo é poderoso e tem inúmeras formas de me incriminar e caluniar. Não posso derrotá-lo, mas não tenho medo. A minha vida está aqui, e podes vir tomá-la quando quiseres. Falou com retidão, os seus olhos ficando vermelhos enquanto falava com paixão, as lágrimas brotando dos seus olhos, mas a sua expressão permaneceu teimosa e estoica. A questão trouxe à tona a questão do antagonismo de classe, repercutindo-se rapidamente na maioria das pessoas.
As barreiras de classe são impossíveis de atravessar. Ninguém de uma família pobre se pode tornar uma pessoa de sucesso. O esforço é inútil. Estes desafios sociais ancestrais estavam forçosamente ligados ao destino de Sofia e Lucas. Seguiu-se uma enxurrada de críticas severas, as ações da farmácia Silva Farmacêutica caíram a pique e os seus produtos foram boicotados online. O pai de Sofia apresentou-se e reconheceu o noivado de Sofia e Lucas. Reintegrou Lucas no cargo de investigador na farmácia Silva Farmacêutica, resgatou Sofia e alugou uma casa para os dois. Sofia e Lucas estavam momentaneamente eufóricos, caminhando de braço dado no edifício da farmácia Silva, com os rostos a transbordar de orgulho. Eu sabia que a minha missão estava cumprida. O resto da história seria escrito pela família de Sofia. 12. O Lucas tinha razão, o capitalismo tem muitas formas de incriminar alguém. A família da Sofia não tinha intervindo antes porque a tinham abandonado, deixando-a sozinha. Mas Lucas provocara esta cena, este poço do inferno, em que te atiraste, chorando e gritando. 2 semanas depois, Lucas foi denunciado por fraude académica, alegando ter pago a alguém para escrever a sua tese de licenciatura. Os seus colegas de faculdade também o criticaram, dizendo que estava tão focado em ascender socialmente que não tinha qualquer interesse nos estudos. A imagem do humilde estudante desmoronou-se, gerando amplas críticas online. Poucos dias depois, Lucas foi apanhado a roubar segredos essenciais de investigação da empresa e a tentar vendê-los por um preço elevado. As provas eram completas, mas, infelizmente, a peça-chave também incriminou Sofia. Não esperava que a família da Sofia fosse, no final de contas, bondosa e não os processasse. Simplesmente expulsaram novamente Sofia e ameaçaram-nos com pena de prisão, dizendo que estavam proibidos de voltar a ter qualquer contacto com a família dela. A avó de Sofia envelheceu realmente, deixando de possuir o mesmo vigor de outrora. Mesmo assim, deixaram os dois escapar impunes. Depois deste incidente, Sofia e Lucas tornaram-se mais dóceis. Ouvi dizer que estão a viver na cave, com dificuldades. Neste momento, se pudessem deixar o passado para trás e trabalhar arduamente, as suas vidas não seriam assim tão más. Mas simplesmente não se deixaram levar. No dia do meu casamento, a Sofia apareceu para roubar o casamento. Entrou de repente, com o vestido de noiva na mão, o buquê na mão, pegou no microfone e começou a falar sem parar. Mateus, desculpa-me, estou atrasada. A culpa foi minha antes. Não tinha consciência dos meus sentimentos. Conhecemos-nos desde a infância. Este laço não pode ser apagado por ninguém. Eu amo-te, só a ti. Por favor, perdoa-me. Fui tão tola que deixei o Lucas enganar-me. Até o papel dele era falso. Fui tão cega. Todos ficaram atônitos com as suas palavras e ações bizarras, mas ela própria se emocionou até às lágrimas. Segurei a mão da Isabela. Senhora Sofia, por favor, não espalhe boatos. Eu e a senhora somos apenas conhecidos. Se não se for embora daqui a um minuto, terei de chamar a polícia. Ela chorou e recusou-se a ir embora. Depois, atrás dela, vieram soluços ainda mais altos. Lucas, correndo atrás dela, estava pálido e gritava a plenos pulmões, Sofia. Como é que me foste fazer isto? Tremia todo, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto enquanto agarrava o braço de Sofia. Eu amo-te tanto, por que é que me estás a humilhar desta maneira? Disseste que odiavas o Mateus e só me amavas. Foi tudo mentira. Diz-me. Sofia esforçou-se para se soltar e deu-lhe uma bufetada no rosto. Lucas, fui enfeitiçado e enganado por ti. Abandonei um amigo de infância tão maravilhoso para andar com um mentiroso como tu. Olha para ti. Como é que te podes comparar ao Mateus? Estás doente o tempo todo. Nem sequer és homem. Se eu fosse assim, tinha comprado um pedaço de tofu e matado-me para não prejudicar os outros. Sofia sabia que tinha falhado miseravelmente, sem saída. Tal como na sua vida anterior, ela culpava todos os outros por tudo. A diferença era que, desta vez, ela culpava Lucas. A culpa era toda dele por a ter seduzido, caso contrário, continuaria a ser a filha arrogante da cidade A, a nora da família Mateus na cidade B. Estava determinada a casar apenas com Lucas, mas agora ressentia-se dele, e as suas palavras apunhalavam-no no coração. Mas, em poucos meses, o seu grande amor desapareceu sem deixar rasto. Os dois desentenderam-se, deixando o vestido de noiva de Sofia rasgado em pedaços, deixando-a num estado de desordem. A segurança chegou e escoltou-os para fora. O meu casamento com a Isabela decorreu conforme o planeado. Depois soubemos que, enquanto discutiam no exterior, caíram juntos das escadas. Ambos ficaram gravemente feridos e foram internados nos cuidados intensivos. Isabela publicou uma mensagem no WeChat Moments, simplesmente, continuem a lutar. Alguém perguntou, que tipo de competição é esta? Ela respondeu, revanche na UCI. 13. Após o casamento, a Isabela e eu regressámos à casa dos meus pais na área C para os visitar e passar a lua de mel. A família e os amigos do meu sogro mantiveram-me embriagada até à loucura. Não sei como consegui passar os 3 dias.
Felizmente, viram que eu era honesta e, ao fim de 3 dias, finalmente deixaram de me obrigar a beber. De manhã, a Isabela levou-me ao mercado da manhã na área C. O mercado matinal é essencialmente uma rua ao ar livre, repleta de frutas e legumes coloridos, bancas de pequeno almoço fumegantes e uma multidão agitada. É preenchido com a atmosfera da vida cotidiana, fazendo com que as pessoas se sintam em casa e à vontade. A Isabela levou-me para o passeio. Palitos de massa cobertos de chocolate por 2 yuans cada, leite de soja por 2 yuans o pacote, sopa de miúdos de carneiro por 8 yuans. Só tinha percebido em criança que os gelados podiam ser vendidos em caixas na rua sob o sol escaldante. Havia espigas caramelizadas, tiras picantes e até pulpas de bicho da seda. Vi uma senhora a carregar um saco com o que pareciam ser pãezinhos cozidos a vapor, a comê-los enquanto caminhava, e pareciam deliciosos. A Isabela seguiu o meu olhar. Querida, vai perguntar-lhe, irmã mais velha, isto é delicioso. Fiquei confusa, pensando que ela queria comer alguma coisa. Então aproximei-me e perguntei, irmã mais velha, isto é delicioso. Pãezinhos de feijão, tão deliciosos, disse a irmã mais velha, obrigando-me a sentar-se ao meu lado. Voltei com o pãozinho de feijão. Irmã mais velha, que acolhedora. Isabela disse misteriosamente, na área C, há um feitiço. Diz e ganharás uma comida aleatória. Experimenta se não acreditas em mim. Vamos experimentar. Irmãozão, isto é uma delícia. Carne panada mais um. Tio, isto é uma delícia. Sofia empurrou-a, com a voz alta e firme, não vou ficar noiva do Mateus. Estou aqui para contar a toda a gente que vou casar com o Lucas. É que seu. Tia, isto é uma delícia. Rolinho de burro mais um. Eu estava um pouco cética. Não era só porque era bonito. Alguns dias depois, fizemos as malas e partimos para a floresta de D para a nossa lua de mel. Este local é famoso pelos seus pinheiros vermelhos. Nas profundezas das encantadoras montanhas, o tempo parecia fluir lenta e silenciosamente. A Isabela e eu passeávamos de mãos dadas pela floresta, encontrando por vezes veados selvagens, alguns dos mais ousados até vindo comer as cenouras que segurávamos. Ficámos na pousada durante 2 semanas, passando todos os dias à procura de vegetais selvagens e apanhando cogumelos. Observar o nascer e o pôr do sol, ouvir o borbulhar da água. Refletindo sobre vidas passadas. Depois da Sofia me esfaquear até à morte, os meus pais ficaram devastados, e a família Mateus ficou devastada. Isabela chorou amargamente no meu túmulo, e eu só pude assistir, de coração partido. Abracei a Isabela com força ao meu lado. O passado parecia um sonho. Toda a dor acabará por se curar nos braços de quem amo.